E aí, meu caro? Tá tudo bem aí? Você me chamou mesmo? Chamei! Feliz ano novo, meu caro. Feliz ano novo, muita saúde, muita paz aí. Que Deus abençoe toda a família, Legal, todo legal. mundo. É isso aí. Então quer dizer que a gente tá no Mad Max agora. É isso. Você viu? Você viu que eu tô de olho, né? Tá ligeiro. Tô ligeiro. E o 2021 é quando aconteceu o Mad Max, né? Eu lembro que quando eu vi o Exatamente. primeiro, putz grila, a gente imaginava que nunca ia chegar 2021. Nossa, a gente fala 2021, vai ter carro voando, né? Exatamente. E aí, meu, como é que tá seus planos para 2021, Zé? Bom, primeiro, se apresenta aí pra moçada. Bom dia, meu povo, tudo bom? Sou Zé Bittencourt, sou aluno do Mestre Edson e do Mestre Jefferson aí. Participei dessa jornada, como todo mundo, que começa a frequentar a escola do podcast e foi fantástico. Na verdade, eu entrei, eu acho que só na última turma do ano passado. Eu fui bem na. Participei das jornadas, mas não tinha entrado ainda, por conta de várias coisas, mas enfim. Aí eu sempre ficava acompanhando as aulas ao vivo, tentando montar o podcast. Montei o podcast na empresa onde eu trabalho e foi bem bacana. Eu falei, não, quer saber agora? Eu vou fazer um para mim também. Legal. Aí comecei na batalha e estamos aí com o PixConde, que é um podcast para pais, mães, tios, titias, educadores em geral, quem gosta de criança. E a gente faz um bate-papo sobre educação, só que de uma forma mais descontraída. A gente aborda algumas coisas técnicas, mas é uma coisa muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais divertida, para todo mundo entender com uma linguagem muito mais simples. Legal. E Esse é o esquema aí. você é educador físico, né? Sou educador físico. Sou educador físico e minha primeira formação é rádio e TV. Ah, que legal, eu não sabia Então, disso. ah, minha primeira foi rádio e TV, aí eu fui para educação física e no meio da pandemia as habilidades do Hack Play voltaram. Do Hack Play, é verdade, legal, é isso aí. E como é que tá os planos para 2021? Agora começou, né? Agora já era. Os planos já foram começando no final do ano passado, né, de ajuste. Certo. Eu meio que comecei a centralizar todas as coisas no podcast, porque também tem o canal no YouTube, então é aquele lance da estratégia, né? Se a gente consegue fazer mais coisas com menos força, é melhor, né? A gente Melhor, segue numa. melhor, melhor. Então, vou direcionar o canal do YouTube para o PixConde, para o podcast, então Legal. fica mais um canal de veiculação. Agora, Vou começar. você tá fazendo o podcast no YouTube, ou seja, você faz o podcast e distribui ele também no YouTube, é isso? É Vou isso. começar a distribuir, a gente vai Tá, começar a gravar. E legal. essa era uma das minhas dúvidas, né? Qual que é o melhor programa para gravar? Porque chegou meu presentinho de Natal aqui, ó, Opa, que legal, hein? microfone, Legal, legal, isso é e bom. para começar a gravar, aí eu lembro que vocês tinham comentado na última mentoria de terça-feira do StreamYard, que é muito bacana. Isso, o StreamYard é legal, porque você cria. Então, eu também estou fazendo as minhas experiências com ele, porque a gente sempre gravava um podcast e depois eu fazia edição para lançar o podcast. Mas agora a gente está. Eu ainda não vou fazer ao vivo, mas a gente está quase querendo fazer ao vivo mesmo, sabe? Depende do tipo de podcast que dá para fazer ou não ao vivo. Mas enfim, o legal do StreamYard, o que é? Que você grava no StreamYard e ele fica gravado lá no YouTube. Então você pode tirar aquele vídeo inteiro que você gravou no YouTube, descer, fazer as edições e subir de volta. Entendeu? E aí você tá Ah, com. legal, é isso. Assim, eu acho que ele é prático nesse sentido. E você traz pessoas, pode conversar com pessoas. Então, ele já faz uma gravação remota. É por isso que eu acho legal. A gente está Ah, tentando utilizar ele também de uma forma mais dinâmica, porque ele tem um monte de coisinha e assim, ele é gratuito, sabe? Você consegue fazer uma transmissão para um local. Então, se você fizer uma transmissão só para o YouTube, você pode usar no plano gratuito. Esse que é que bacana, legal. né? Bacana. No caso, se você quer transmitir para dois,
por exemplo, para o YouTube, para o Facebook ao mesmo tempo, aí tem que ir para o plano pago. Mas eu vou dizer assim, transmitindo só para o YouTube já vai ser uma mão na roda, né? Nossa, com certeza, porque, querendo ou não, a edição demanda muito tempo. Então, se a gente consegue fazer tudo ao vivo, depois só colocar uma vinhetinha, iniciar a vinhetinha final, putz, já Então, mil e dá para maravilhas. você fazer uns esquema de pôr vinhetinha lá, tá? Eu não sei se o gratuito você consegue, mas eu quase creio que sim, porque ele tem bastante funcionalidade. Você tem que criar uma conta lá e testar. A gente, Tá. eu vou fazer esse teste, né? Porque aí eu posso iniciar o podcast, assim, com uma vinheta. Põe uma vinheta lá, que nem como a gente faz, né? Aquela contagem regressiva, sabe assim? Sim. Em vez da Uhum. contagem regressiva, antes de começar a nossa live, a gente faz uma vinheta. E eu posso pôr Certo. vinheta no meio também, sabe? E isso que é legal. Entendi. Ô, o filhão tá aí? Minha filhinha. Ah, a filhinha tá aí? Dá um bom dia pra ela. Oi. Fala bom Tudo bem? dia. Oi. Bom dia! Bom dia. Ah, que graça. Bom dia! É isso aí, legal. Hein? Tamo aí Eu falando... tenho 5 anos seguidos. Ah, você tem 5 Eu fiz anos? 5. 5? Legal. Eu fiz 5 anos na pandemia. Você fez 5 anos na pandemia, tá certo? Bem específico, né? E Parabéns. meu nome é Lívia mesmo. Isso. Olha só, ela é bem Não, desinibida, né? Ela é. Essa Olha só, meu. é esperta. Essa logo logo vai ter o canalzinho dela. Poxa, pode te ajudar bastante aí, né? Entendi, ouvido pra Também. mim. Então, você tem que testar lá o StreamYard. Começa com ele. Acho que- Legal, vou testá-lo. E com relação à pasta de patrocínio, lembra que a gente tinha comentado, se tem algum modelinho que eu possa utilizar para escrever a pasta de patrocínio, para ir atrás, para mostrar o projetinho ou não? Tipo, eu vou. Então, assim, não existe nada pronto. Quer dizer, assim, a gente fez um, né? Eu até. Lembra aquela nossa aula que a gente falou sobre o Media Kit? Então, eu fiz um Media Kit. Eu posso até mandar para você depois, deixar lá na. Eu vou até deixar lá na academia, o Media Kit que eu fiz, que eu estou usando para a academia do podcast. É um Media Kit. Ah, legal. Eu fiz lá no Canvas, né? Assim, com toda uma. Aquela. Falando o que é a escola do podcast, falando quais que foram bacana. os nossos números em 2020 e agora os nossos objetivos para 2021. Enfim, o jornalista sabe o que é o Media Kit, está acostumado, mas basicamente é como se fosse um currículo do seu projeto. Entendi. Né? Então, beleza. Então, Eu acho mandar que- ver nele, então. Eu vou colocar lá o Media Kit junto, que eu tenho que subir a aula ainda lá na academia, daí eu coloco junto lá para você baixar. Já que você é membro da academia, fica mais fácil. Beleza, então. Fechado. Tá bom. Beleza. Maravilha, então. Muito obrigado, viu? Não, tranquilo. Bom dia. E quando que entra no ar o seu YouTube? Fala aí. Tem que ter data. Tem que ter data? Tá previsto para a semana que vem. O próximo para a Opa! semana que vem. Legal. Que esse agora entrou esse do Mad Max. Tá. Então a gente vai fazer o teste essa semana para já entrar pro próximo sábado. Ah, legal, ótimo. É bom assim. Tem que ter data, né? Essas coisas tem que ter data. Senão a gente não Vamos faz, lá, fé em né? Deus, DJ. Senão a gente não faz. Exatamente. E a Podpage, você já usou? Tá, tô com ela. Eu tô colocando o link do Podpage no Instagram. Legal. Então você tá com uma página no Podpage ou não? Tô com uma página no Podpage, eu coloco o link dele no Instagram e só que eu preciso só 5 minutos por dia ou 10 minutos por dia, colocar um tempinho para atualizar a página. Então, colocar as informações lá, porque tem várias informações, então tem que atualizar a página todo dia, tem que colocar um pouquinho lá, Tá, porque é muita coisa, senão... Ah, sim, com certeza. Trabalho infinito. A gente sempre fala que esse negócio é trabalho infinito. E foi tranquilo usar o Podpage, né? Foi tranquilo, foi super massa. Licença, Tá. filha. Tá certo. Foi super massa, foi super tranquilo. Tipo, 10 minutinhos, tipo, já tava pronto, assim. E você tá usando o plano gratuito. Plano gratuito, bem tranquilo.
E é legal que depois que você faz, você fica imaginando, putz, eu poderia ter feito isso aqui. Aí você volta lá, corre, muda numa configuração, blá blá blá. E Legal. você vai atualizando as coisas, é bem É, bacana. explica pro pessoal o que que é Podpage aí. Galera, o Podpage é um site específico para quem tem podcast. Então, além daquele site que a gente tem na aula da academia, que tem uma aula específica sobre hospedagem de site, de planos e coisas do tipo que o Edward e o Jefferson explicam pra gente. A gente teve até na própria, acho que foi por aqui mesmo, acho que foi o Mário que falou sobre Foi o o Podpage, não foi o Mário, né? Foi o Mário. Aí ele subiu, ele deu a dica do Podpage e a gente não sabia, a gente correu atrás. Aí o Edward falou pra mim, ó, coloca lá no Podpage. Você digita lá Podpage, tem uma parte gratuita, né? Ele tem um template, que é um tutorial, um site para o seu podcast em exatamente, menos de 10 em 5 minutos. Né? Em 5 minutinhos. 5 minutos. Se você for ligeiro, mais ligeiro que eu, em 5 minutos você faz. Eu demorei 10 porque eu falei, nossa, dá para fazer isso, nossa, dá para fazer aquilo. Legal. Eu demorei por conta disso. Legal. Mas em 5 minutos, se você já tiver tudo definidinho, a questão do avatar, tudo bonitinho, seguir os módulos lá das aulas passo a passo, quando você for fazer o site é muito mais fácil. Você vai chegar e falar assim, opa, então é isso, assado e pum. Já fica definido. Aí vocês utilizam o link do Podpage como distribuição, porque ele já automaticamente ele associa no Anchor. Eu estou hospedado por enquanto no Anchor. Tá. Então, quando você carrega o episódio no Anchor, automaticamente ele já puxa e já fala que tem um episódio novo. Aí já distribui para todo mundo. Isso eu achei muito legal dele. Que aí a gente não precisa ir lá no Podpage, subir ele já sobe automaticamente e já espalha. É porque o Podpage é um construtor de site que já é específico para podcasters e ele já se integra com, por exemplo, as hospedagens e podcast de uma maneira muito mais prática, né? Foi uma sacada boa dos caras. Não, foi sensacional, cara, e tá muito legal. Maravilha. Agora é trabalho, e ir atualizando aos poucos. É isso mesmo. Trabalho constante. Maravilha, legal. Sempre. Então tá começando bem o 2021 aí. Vamos que vamos. Muito obrigado. Agora dá espaço aí pra galera, pra vir mais gente aí na fila, beleza? Obrigado, gente. Obrigado, Zé. Ótimo ano aí. Muito Hack Play. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau. Maravilha. Legal, legal. Então, você veja que coisa, né? O Zé Bittencourt aí começou no passado, não tinha nada, lançou um podcast, participou da jornada e agora aí tá com um podcast no ar. Além de ter feito um podcast para a empresa onde ele trabalha, né? Então, enfim, ele está prestando um serviço, de certo modo, com podcast. Ele está também fazendo o podcast próprio dele e já construiu uma página aí para podcast. Ó, vamos falar com a Rafaela Amorim aqui. Vamos lá. Vamos conversar. Legal. Vamos lá, vamos lá. E aí, Rafaela? Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem? Vou sentar aqui. Você que é do Bom jiu-jitsu, dia. né? Isso! Sou do jiu-jitsu. Muito bom, muito bom. Esse negócio assim é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de artes marciais, né? Enfim, né? Então acho legal. Jiu-jitsu é muito bom, faz. Você conhece o mestre, né? Carlos Almeida, já conversa com ele é sensacional. Pois é. Eu faço karatê há muito tempo já, né? Desde a época da faculdade eu faço karatê. E aí, Caraca, mas só que eu parei. Bom. Voltei. E agora eu voltei há 2 anos 2 anos e meio voltei no karatê, então tô firme e forte nele. Mas eu tô redescobrindo o karatê, porque existem 2 karatês aí, vamos dizer. Tem o karatê esportivo, que é aquele que a gente já conhece, né? Que é aquele karatê esportivo das competições, né? E tem um karatê mais, a gente fala, um karatê mais raiz, né? Que é um karatê onde ele é mais luta mais próxima. Né? Não. Ele tem os katas, mas a gente foca muito na luta e a gente tem as finalizações, coisas que a gente não está acostumado a ver no karatê tradicional. Então, por exemplo, onde eu estou fazendo, a gente vai
e finaliza no chão também, com vários golpes, que é similar ao que o jiu-jitsu faz. É uma coisa que, eu desconhecia. Mas é que o karatê de Okinawa, quando ele nasceu, ele não tinha chute alto, nada. Era tudo muito baixo, luta a pouca distância, com a ideia de finalizar rápido. E porque a luta sempre sempre é próxima. Não tem essa luta longe, né? Concorda? Chega uma hora que a gente vai para um clinch, para alguma coisa. Vai aproximar. E na hora que aproximou, o que você faz? Tira jiu-jitsu. Justo. Mas aí, Rafaela, como é que tá o negócio? Você vai fazer um podcast? Primeiro fala, de onde você é? De onde você está falando? Sou de Brasília. Estou aqui em Brasília. Já moro aqui. 25 anos aqui, né? Tenho 25 anos. Peraí, deixa eu ver aqui porque começou a chover. Aproveitando a luz solar. Tá chovendo em Brasília? Tá chovendo em Brasília? Em Brasília tá o war com essa chuva. Enfim. E aí, não, acho que não, peraí. Eu fui chamada para ser uma locutora de uma rádio. Então eu tenho meu momento lá, que eu chamo Momento Rafa com eles. E aí eu faço muitas interviews, eu faço muita entrevista, falo de muitos assuntos, só que voltado para o jiu-jitsu ou sempre para o esporte, né? Esses são legal. O ramo. E aí, como eu faço bastante entrevista, eu queria colocar também, eu ponho no meu canal no YouTube, na verdade vou começar a colocar a partir de agora, e vou também fazer, eu queria fazer no Spotify, um estilo podcast, porque eu já tenho as entrevistas, já tenho tudo, então já vou aproveitar. Só que, aí eu fui ver pro Spotify, ele pede um RSS feed. Aí eu procurei sobre isso. Eu preciso ter, tipo, um local para hospedar, né, meu podcast, para conversar, porque o Spotify não hospeda, né, o podcast. Aí eu vi o SoundCloud. Só que o SoundCloud gratuito só tem até 3 horas, né? Ai, meu Deus, né? Por favor. Não, né? Ai, que bom. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sei o que usar. Eu falei, opa, ainda bem. Aí quando você fez isso aqui de manhã, eu falei, gente, eu preciso participar disso. Então eu queria saber, professor, você falou desse pod-site, né? Se eu posso usar, enfim. Vamos com calma. O PodPage que a gente falou agora lá com o Zé, é para fazer um site. Então, isso é outra coisa. Então você precisa de um lugar para colocar o MP3 dos seus episódios de podcast. Então, se você está procurando algo gratuito, bom e gratuito, você vai usar o Anchor. Anchor. Eu vi isso. Anchor. Ou certo. Anchor em inglês. Anchor.fm. Tá? É bem simples. Vai lá no Anchor. O Anchor, e nem é coincidência, né? Ele é da Spotify. A Spotify é dona do Anchor. Tá? Mas não foi assim. Há 2 anos atrás, o Anchor era uma coisa, o Spotify era totalmente separado das empresas. Só que a Spotify comprou a Anchor. Por que a Spotify comprou a Anchor? Porque a Spotify queria entrar forte no podcast. Então ela tá com as duas coisas, né? Mas assim, então você vai hospedar, minha recomendação é que você hospede no Anchor. Porque é bem simples, você vai ver, entra lá, inclusive depois baixa o nosso e-book. A gente fala um pouco ali sobre hospedagem, sobre toda essa estrutura. A gente também fala dos passos iniciais para você planejar o seu podcast. Tá? Mas assim, se você começar ali no Anchor, ele já dá um passo a passo ali. Na hora que você cria a conta, ele já vai perguntar qual é o nome do seu podcast, qual a descrição, tudo. E aí você vai dando o nome, tem que pensar no nome. Por isso que é interessante fazer um planejamento antes. Pensar no nome do podcast. Criar uma descrição bem feita do podcast, que chame a atenção das pessoas, tudo tal. E aí ter um planejamento do que você vai publicar de primeiros episódios. Mas ali, assim que você criar a sua conta no Anchor, você pode criar e começar a brincar, sem medo nenhum. Para você conseguir o feed do RSS, que o Spotify pede, você precisa publicar um episódio no Anchor. Tem que ter pelo menos um episódio publicado.
Então, por isso que é legal você fazer todo esse planejamento, mas é bem tranquilo. Se você mergulhar de cabeça, em uns 2, 3 dias você terminou isso aí. Não, e eu vi Então, porque, tipo, esse RS conversa, né? Então, à medida que eu coloco alguma coisa lá, já meio que automaticamente vai no Spotify, tipo, cada alteração exato. ele já conversa, né, entre os dois, né? Então, eu achei Exatamente. interessante isso. Essa que é a grande sacada. Porque, assim, o podcast... vamos lá, quando a gente pensa em vídeo, quero ter um vídeo na internet. A gente pensa no YouTube, certo? Sim, sim. Tem outro lugar pra gente correr? Tem, mas a termos gente de tava vídeo? pro YouTube. Ah, não. É o YouTube, assim, e tem É. poucos outros lugares para correr Aham. do tamanho do YouTube. Agora, podcast, você pode escutar o podcast do Spotify, pode escutar podcast no Google Podcast, você pode escutar na Apple, você pode escutar em vários agregadores. O que são os agregadores? São os aplicativos que você vai ouvir o podcast. E tem vários. Então, é uma coisa independente, né? Porque o YouTube, você sobe e escuta no YouTube. Podcast não, você sobe numa hospedagem e escuta em vários outros lugares. Cada um no seu aplicativo. Então, o podcast é uma coisa que não tem ninguém dominando, ou centralizando, ou monopolizando da forma que o YouTube faz com vídeo. Não tem. Pelo menos por enquanto, não. A Spotify está tentando fazer alguma coisa por aí. Mas mesmo assim, tem a Apple, tem a Amazon, todos eles estão distribuindo podcast. Tá? E isso que é legal. Pensa bem, você pode ter o seu podcast, uma pessoa pode querer ouvir no Spotify, outra pessoa pode ouvir num dispositivo da Apple, outra pode ouvir na Amazon, no Amazon Music aí e tudo mais. No SoundCloud. Então, no SoundCloud, pode ouvir no SoundCloud. Só não hospeda no SoundCloud. Não hospede no SoundCloud. O SoundCloud Porque deu ruim já? O SoundCloud é uma boa ferramenta para distribuição de música. Mas eles não são uma plataforma com um bom suporte para podcast. Não são. Não tem uma estrutura assim. O Anchor, não. O Anchor é uma plataforma específica para podcast. E é gratuita. Por isso eu sempre falo, faz no Anchor de uma vez. Tá? Bom, antes de a gente terminar, deixa eu dar uma recomendação importante. Isso aí tem que prestar atenção agora. Essa é importante. Hein? Essa é a dica do dia. Ô, dica hora. Quando você começar lá e publicar o seu primeiro podcast no Anchor, ele vai falar para você assim, olha, quer que eu distribua para você nas diversas plataformas? Aí você vai ver que ele vai fazer tudo automático para você. E você vai ficar tentada a apertar o botãozinho e deixar ele fazer tudo por você. Mas não faça isso. É minha recomendação. Porque isso aí é que nem a gente assinar um chequezinho em branco. Mais ou menos. Porque assim, você viu e você me falou que lá no Spotify eles pedem o RS Feed. Por quê? Você foi provavelmente lá no Spotify for Podcasters. Isso. Então você vai criar uma conta lá no Spotify for Podcasters, vai informar o seu feed e vai ter o controle sobre essa sua conta de distribuição. Depois você vai fazer a mesma coisa na Apple, criar uma conta na Apple, informar o seu feed e vai ter controle sobre essa conta de distribuição. Você vai fazer a mesma coisa na Amazon, a mesma coisa no Google. E você vai ter controle sobre todos. Também é bom, é importante estar lá. É bom. Né? Vale a pena, né? É o Google Podcast Cast, né? Manager. É o Podcast Manager. Então, assim, por que eu recomendo? Porque você pode apertar lá dentro do Anchor e ele distribui e faz tudo automático. Só que ele cria uma conta em seu nome. Lá nessas plataformas. Tá entendendo o que pode... Sim. Aí eles vão estar fazendo a coisa por você. E aí o dia que você pensar assim, nossa, esse negócio está super profissional, eu estou indo bem com o meu podcast, mas a Anchor agora está com umas políticas meio estranhas aqui, está pondo propaganda no meu podcast que eu não quero que eles ponham, porque um serviço gratuito, concorda que
Sim, Você vai estar precisa, né, para sujeito. poder visibilizar. É, Sim, é gratuito, eles podem fazer o que quiserem, concorda? justo, justo. Então, por enquanto, tá tudo bom, vamos dizer assim. Mas no futuro Aham. pode mudar o jogo, talvez você não queira. Aí, se você quiser, você pode migrar para outro lugar, numa plataforma Um pago, profissional, um pago, e você vai ter mais controle sobre o seu feed. Porque você simplesmente vai nessas outras hospedagens, pode atualizar o seu feed, tudo, e vai ficar mais fácil, vai ficar... Eu diria, você vai ter mais controle sobre o que é seu. Por isso que eu Aham. recomendo a não cair na tentação de olhar lá aquele botão, nossa, eles vão distribuir para mim, que bom, pum! Eles fazem, Mas não, não é bom, né? Entendi. E outra coisa, professor, qual que é um aplicativo, né, que distribua também, que seja pago e mais ou menos o preço, né? Porque eu vi o SoundCloud, é 12 euros que você pagava por... 12 euros não, $12 por mês. Tem algum mais ou menos, é mais caro que isso? É mais barato? Algum Então, bom? a gente tem uma parceria com a Spreaker. Spreaker. Eles têm um plano lá de $6 por mês. Eles são muito bons, tá? E a vantagem da Spreaker é que você pode ter múltiplos podcasts numa mesma hospedagem, tá? Agora, a gente também usa um outro chamado Podbean, que é $9 por mês. Esse aí, ele não permite múltiplos podcasts, mas ele tem uma capacidade assim ilimitada de horas, utilização, né? De horas que você pode fazer upload lá. Então, eu recomendaria, eu recomendo você comparar essas duas, se você estiver pensando depois numa paga. Você pode começar perfeitamente com o Anchor, mas se você estiver pensando numa paga, dá uma olhada tanto no Spreaker quanto no Podbean, tá? Ah, então Esses eu dois. posso começar com o Anchor e depois dar um upgrade para uma paga, né? Se Você tiver, pode né? fazer a migração depois. Você pode fazer a migração tá. sem problema nenhum. Tá? Então, Ô, professor. é isso aí, né? Pô, mas que legal. Muito Então obrigada. você já tá no rádio, né? Já tá fazendo... Como é que chama esse programa que você faz? Só comenta aí pro pessoal. Então, o nome da rádio é chamada de Rádio Arte Suave FM. Inclusive, no link da minha bio, você clica lá, você pode tanto baixar o aplicativo, só que por enquanto é disponível só para Android, mas esse ano vai ser já disponível para Apple. E você tem um site também, caso, né, você não consiga baixar o aplicativo, você pode ouvir pelo site a rádio. Então, assim, tem muita programação, todo mundo é voltado para o jiu-jitsu. E aí o meu programa é segunda e sexta-feira, das 18 às 20 horas. E aí o meu assunto é variedade. Então, assim, eu ensino até jiu-jitsu inglês, eu tenho um momento para curiosidade, entrevistas. Então, é muito conteúdo. Nossa, que legal. Como é que é jiu-jitsu em inglês? Como assim? Não entendi. Você explica os termos em inglês? Isso, exatamente. As posições, algumas expressões, porque assim, a gente vai muito. A gente exporta muito atleta para fora, né? O que é o jiu-jitsu brasileiro, né? Japonês a gente adaptou para o brasileiro jiu-jitsu. Isso, então, legal. Tem muita gente. Então a gente manda muito para fora, atleta, professor. Então, pô, se você for lutar fora, você tem que saber os termos, porque os juízes vão falar em inglês, tem que saber o que ele tá falando. Então eu ensino a falar legal, como é que é. Algumas posições, enfim. Aí eu ensino em inglês algumas coisas, algumas dicas. Porque eu tenho um e-book todo que eu traduzi e para português e inglês, então serve tanto para o pessoal lá de fora saber os termos que são aqui e daqui de lá. E aí eu vou e falo isso na rádio também. Então Pô, é que bem massa. variado o conteúdo. Aí a gente começou em dezembro, eu vou né? baixar o seu e-book já. Pronto, eu já vou baixar o seu e-book. Porque... Isso, eu vou dar uma olhada. Você sabe que eu sempre fui um cara do esporte, né? E aí, ultimamente, depois a gente começa a ver os gringos, né? Eu sou gringo, tá? Mas Sério? eu sempre morei no Brasil. Sim, eu sou americano. Caraca, que legal! E fala tão bem português assim, meu Deus. Exato, não, eu falo porque eu tô desde os 3 anos de idade no Brasil, mas eu nasci nos Estados Unidos, meu pai era americano, minha mãe brasileira. Mas eu sempre morei no Brasil. E aí, quando eu comecei a ver os gringos falando os termos de, né, push-ups, né, e sei lá o que, né, dos exercícios, eu falo, cara, o que é isso aqui? Daí eu tinha que ver o que era, porque eu não falava
meu pai nunca falou push-up pra mim, né? Entendeu? Meu pai não era do esporte, então eu não aprendi isso em casa, né? E aí, olha, eu falei, caramba, tem um monte de termo, né? Então, vira e mexe eu aprendo um termo novo do esporte que a gente não usa no dia a dia, né? Naquele inglês normal, né? Bacana você ter feito um e-book sobre isso aí, isso é legal. Oi! Aproveitei nessa quarentena que tava em casa sem fazer nada, eu falei, cara, eu vou fazer um e-book do jiu-jitsu inglês. Aí eu fiz. Eu ia fazer um do yoga também. Eu vou ter que fazer um do karatê, então. Porque, apesar de que karatê a gente usa os nomes em japonês mesmo. Então, quando vocês não se usa mudam, em japonês, né? Mas eu percebo que lá fora o pessoal também usa termos, porque os professores lá fora, eles vão falar o nome em japonês, mas vai explicar o que é, né? A front kick, né? Um chute frontal, né? A round click, né? Não vai falar um mawashigeri, né? Tudo bem, falou um mawashigeri, eu sei do que ele está falando, mas na hora de explicar um principiante, ele vai ter que falar round kick, né? Enfim, isso. Legal, muito bom, muito bom. Acho que até dá para sair até um podcast sobre isso. Não, eu tava pensando aqui, a gente podia te chamar pra gente fazer uma entrevista depois. Dar uma dica, assim, como uma do podcast tá crescendo e, pô, você sabe muito, a gente podia até conversar. Essa nossa conversa já daria pra fazer. Pois é, pra verdade. Colocar na rádio. Mas estamos juntos, a hora que você quiser, me fala aí que a gente conversa, sem problema. Então, fechou, então. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada por hoje, cara. Tu me ajudou muito, porque eu sofri com esse RSS Feed. Eu fui procurar YouTube, fui ler. Eu falei, pô, interessantíssima essa ferramenta, mas e aí? O que fazer? Aí eu vou pro SoundCloud. Eu falei, pô, só 3 horas, eu tenho que pagar 12 euros. Eu falei, meu Deus, 3 horas é um episódio meu, praticamente. Eu falei, eu não vou conseguir colocar nada. Aí eu, cara, e agora? O que fazer? Aí, pô, vi você fazendo isso hoje, então, obrigada por isso. Vai no Anchor que tá resolvido. Publica um episódio, você vai ter o feed e aí vai publicando nas outras plataformas, tá? E dia 25, 26, 27 e 28 de janeiro a gente vai ter a jornada do podcast. A gente vai mostrar tudo isso ao vivo, sabe? Claro, já faz isso antes, né? Você vai conseguir fazer. Mas é legal que aí você vai ver muitas coisas que a gente vai falar de planejamento, das estratégias. É um momento bem bacana. Muita gente... O pessoal adora a jornada. É uma imersão. E é legal também fazer o site que você falou? Interessante? É legal, claro. Né? É legal. Porque é tudo uma coisa que... Quanto mais você divulgar o seu podcast, melhor, né? Então, se você tem um site... As pessoas podem ver e ler um pouco mais sobre o seu... Às vezes, quando ela está no computador, ela escuta um episódio, conhece, e o Google está aí para encontrar os nossos conteúdos também, né? Então, é importante ter um site. Quanto mais lugar você tiver, melhor. Não, ótimo, perfeito. E outra coisa, uma dica pra você, não sei se você assistiu Cobra Kai, é um seriado que tem na Netflix, assista. É do Karatê, é legal. Eu já terminei. Você terminou? Já viu até a 3ª temporada? Não me dá spoiler não, que eu tô assistindo. Eu vi tudo já. Eu não aguento. Mas ainda mais falando sobre Karatê, Cobra Kai é muito divertido, muito legal. Tudo bem que o Daniel San, ele tá precisando melhorar muito ali. Muito! Ele levanta muito o ombro pra dar um soco. Eu fico desesperado quando eu vejo isso. É isso! É verdade. Pô, para pra ele não levantar o ombro, meu. Não, verdade. Mas muito obrigada, então. E baixa lá do aplicativo pra você dar uma olhada na rádio. Lá. E dar umas dicas pra Rafa. Legal, imagina. Vamos lá. Beleza. Tamo junto. Obrigado. Falou, tchau. Que massa a conversa. Legal. Gostei muito. Ainda mais falando de podcast e falando de artes marciais. São duas coisas que são legais. Nossa, quanta gente entrou aqui e... Vamos lá, deixa eu ver aqui com quem que eu vou... O que eu vou ver aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver, eu vi uns comentários subindo aqui que eu quero ler. Se alguém quiser conversar ainda,
dá tempo, a gente pode conversar mais uma vez. Ó, aí, a Marta falou da jornada, já avisei para ela da jornada, é isso aí. Deixa eu ver, o que mais que tem de comentário? Quem já automatizou a distribuição pode rever? Edward. Então, acho que você está perguntando Saulo Álvares, você está perguntando, você automatizou a distribuição? Pode, dá para você fazer. Você vai ter que entrar em cada uma dessas plataformas de distribuição. Então você vai lá no Spotify for Podcasters, vai entrar, vai digitar o seu feed de RSS lá do seu podcast do Anchor e vai falar claim my podcast. Ou seja, você vai avisar ele, olha, esse podcast é meu. E aí eles vão te mandar um e-mail, você faz a confirmação, você consegue, tá? Você vai fazer isso tanto no Spotify, quanto no Google, quanto no iTunes. Então, em todas essas plataformas, você vai ter que avisá-los de que, olha, esse podcast é meu. E aí eles mandam um link de confirmação lá para o seu e-mail, para o e-mail que você cadastrou lá quando você configurou a hospedagem do seu podcast. No caso, seria a Anchor, né? Se é isso que você está falando. Então, dá para você ajustar isso aí, tá? Vamos ver quem mais aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. No spoiler, não, perfeito. Sem spoiler, falamos do coisa. Bom, pessoal, é isso aí. Eu tô vendo que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta. O Ivo chegou aqui, legal, Ivo. Vamos lá. Bom, alguém mais quer bater um papo aqui? Dá pra gente fazer uma última conversa aí, se for o caso, né? Quem tiver aí corajoso. Olha lá, a Mara. Ô, Mara, tudo bem? Chegou aí, legal. Já tivemos 2 conversas legais, o pessoal já começando aí 2021 com um podcast. Então, pessoal, vamos lá. Quem quiser conversar, estou aqui aguardando, terminando meu café. Mais 2 minutinhos, tá? Para eu aguardar alguma solicitação aqui, daí a gente já entra. Tá? Já conversei com 2 pessoas hoje rendeu. Mas estou aqui à disposição. Se alguém quiser conversar sobre pitching no Spotify. Vamos lá, Fortuna, vamos conversar então? Gostaria de fale sobre pitching no Spotify. Pitching. O que você quer dizer com pitching? Não entendi. Quer entrar aqui ao vivo? Vamos falar ao vivo aqui. Fortuna Oficial. Vamos falar ao vivo? Posso te chamar? Diz aí. Daí já te chamo aqui também. Ou você me manda o convite aqui, a gente conversa rapidinho. Vamos entender o que é esse pitching. Será que é fazer um pitch? Né? Aquele negócio do seu... Falar 1 minuto? Pode. Então vamos lá, vamos conversar aqui. Transmitir ao vivo. Ei, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Oi? Qual que é o seu nome? Meu nome é Fortuna, eu sou cantora, eu ouço bastante o teu Legal. programa. Eu fiz um Spotify que chama Todos os Cantos, né? Porque eu venho eu sou cantora, mas venho do rádio. Trabalhei muitos anos na Rádio Eldorado, na Rádio UOL e Poxa, que legal. na Rádio Cultura, E sempre fiquei acompanhando, E a minha dúvida é, assim, quando você lança uma música, né? O Spotify avisa, né? Vai ter esse lançamento e tal. E no podcast isso não existe, né? Eu não consegui, é o que a gente chama de pitching, né? Tá. Tipo dele falar que vai ter uma... dele antecipar o lançamento, né? Antecipar, tipo uma...
Realmente não tem, sabe? Eu acho que eu sei o que você está falando, por exemplo, no Spotify, quando vai vir uma música nova, ele fica me avisando, coisa É, que é, ou vai é, é, aparecer. É isso que você está falando, né? é. Ó, tem Porque eu gente queria falando, uau, anunciar. adoro a Fortuna. Você tá com fãs aqui, né? Puxa vida. Ah, obrigada. Legal. Não, fiquei. E Eu que ouvi ti... bastante o seu programa antes de começar a fazer meu podcast, né? Por causa dessa parte assim operacional de tecnologia, né? Então foi legal. Obrigada. Pô, que legal, É, bacana. é. Então, você tá fazendo um podcast com músicas que você canta? Você já começou a fazer? Na verdade, sim, eu já estou, acho que no episódio 20 e pouco, 25. E eu já fiz várias temporadas comigo, com a minha obra, né? Que eu tenho uma obra infantil e uma obra para adulto também. Eu trabalho para criança e com músicas do mundo. E também jogando o meu olhar na música dos outros, né? Então, já entrevistei Zé Cabaleiro, Helios Skind. Eu esbarro um pouco no problema de direitos autorais, né? Claro, Porque o meu maior resultado de podcast é no YouTube, sabe, Edward? certo. Então, às vezes eu até tenho autorização, tudo, eu anexo, né? Autorização do autor para usar a obra do compositor, mas às vezes eles bloqueiam também, né? Eu sei, porque é uma coisa meio complicada esse negócio dos direitos autorais, porque tem até pessoas que às vezes pagam o ECAD e mesmo assim teve o podcast baixado por causa de alguma. Veio lá de fora, sabe? Assim, e porque a gente não tem mais fronteira. Então tem que tomar um pouco de É. cuidado mesmo, né? E esse problema é maior no YouTube do que em outras plataformas. Quer dizer, isso só acontece praticamente no YouTube. Eu nunca tive um podcast derrubado em plataformas de streaming, assim, né? Certo. Então eu percebo que sim, porque o YouTube ele realmente tem uma abrangência muito maior. Mas tenho um pessoal que faz um podcast aí que são mais antigos aqui no Brasil, que estavam usando música e eles tiveram o podcast baixado, mas aí eles estavam. Eu acho que quando. Talvez depende da idade do podcast, também do tamanho do podcast, se ele chama muita atenção, né? E eles estavam com uma audiência boa, daí deu uma dor de cabeça lá. Acho que foi uma música internacional lá que eles usaram. E aí não veio nem do ECAD nem de nada, veio lá de fora, da RIA, né? Que é uma organização internacional de direitos autorais aí de autores aí, né? E, enfim, mas mas você acha que está fazendo direitinho, né? Acho que sim. Você tá usando. Depois eu vou dar uma conferida lá no seu podcast. Chama todos os cantos. Claro que eu queria abranger muito mais, entendeu, Edward? Porque quando eu trabalhava na Rádio Cultura, no Eldorado, no UOL, né? Eu podia transmitir muito mais sobre a música do mundo, da Claro, África, da Irlanda, do mundo celta, dos aborígenas, né? Agora não, eu fico um pouco amarrada, né? E sempre entrevistando pessoas que eu conheço, assim, né? Que eu tenho algum acesso, porque se por acaso o YouTube manda alguma solicitação, eu sei que não vão derrubar, né? certo. E essa autorização no YouTube, você tem que. Quando você fala que manda, por exemplo, que você tem os direitos lá, ou tem autorização, você publica nos comentários do episódio no YouTube ou você manda para o suporte deles avisando? Como é que você faz? Não, não. No YouTube eu não tenho essa ferramenta, né, de liberação de direito autoral. Eu tenho, quando eu baixo pelo Anchor, né, aí eu já anexo essa autorização, né? Mas no YouTube não.
Ah, você faz via. Quando você faz a publicação do episódio, você coloca lá que você tem autorização. Basicamente é isso, né? Exatamente. E anexa Tá. a autorização, né? Quer dizer, dá um trabalho do cão fazer as coisas direitinho, né? Mas Tá. Você anexa a autorização como uma imagem, no caso? exatamente. Olha só. É. Interessante. É uma forma. E mesmo assim, com autorização, você já teve ele Uma bloqueado? vez. Uma vez, É, tá. uma vez. E olha que foi com o meu parceiro, né? Olha só. É, Aí você tentou, por acaso, falar para eles, olha, eu tenho autorização, tipo, fazer uma... No YouTube não, porque foi bem nessa época de Natal, Ano Novo. Agora eu vou retomar essa questão. Mas eu adoraria ampliar o podcast, porque meu podcast é um pouco diferente. Ele vai mais pelo viés da música, né? Claro, Só claro. da fala, né? Porque eu tentei, através dessa ferramenta, reproduzir um pouco a minha experiência de rádio, minha vivência, né? A minha característica radiofônica, digamos assim, né? Sim, sim. Eu adoro esse veículo. Além de cantar, eu gosto muito, muito de jogar o olhar assim na obra do outro, né? Sim, Porque sim. a gente fala do outro, mas a gente está falando da gente, né? Não, com certeza. E essa questão do rádio, né? E sabe que não é só você, não. Tem muitas, mas muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas fora, lá nos Estados Unidos também, que eu já... Essa é uma discussão eterna. Lá nos Estados Unidos é mais rigoroso ainda a dificuldade de usar músicas. E quando eu fui 2 vezes no Podcast Movement, que é um evento enorme, 4.000 pessoas, assim, né? Palestra de tudo quanto é lado. E é constante. O pessoal do podcast quer se aproximar mais do formato rádio e tem essa dificuldade, sabe? E sabe por que acontece? Porque ele não tem fronteiras, né? Porque a rádio é uma coisa assim que você transmite aqui quando você estava na cultura ali, né? Você transmite, ela tem uma quilometragem, um espectro, né? Eles pagam lá o ECAD e fica tudo certo. Ninguém vai lá Exatamente. desligar o botão deles, né? De transmitir, né? Agora, no streaming é mais complicado, porque pode ocorrer. A gente tem uma hospedagem aqui no Brasil que eles derrubaram eles por causa que eles estavam com um podcast infringindo direito aos autorais, derrubou a hospedagem inteira. Só para você ter uma ideia. Assim, mas foi uma coisa meio estranha, assim, foi meio raro, assim, mas eu vi os comentários, assim, né? Então, é uma coisa meio imprevisível, né? É como se você estivesse lá na Rádio Cultura, viesse alguém e desligasse, você não pode transmitir. Não, e é terrível, porque, assim, às vezes eu estou entrevistando a pessoa cuja música eu estou viabilizando, né? Mesmo assim, né? Tá implícito a autorização dela. É louco isso, né? É que nem o Roberto Carlos entrar, começar a fazer uma música lá e derrubar ele. É ele mesmo. Ele mesmo, né? Poxa, tô infringindo os meus direitos autorais. Tô achando um monte de amigo aqui, Mário Afonso. Ô, Marião! Puxa, que legal. Quem que é o Mário? É músico também? Puertas. A gente toca juntos. Ele tem uma escola maravilhosa, chama Nossa, ele é muito sábio em tudo que é músicas do mundo, né? Nossa, é um músico incrível. Além de ser músico, ele formou muitos outros músicos, né? Maravilhoso. Toca sopros assim. Aliás, ele vai ser um dos próximos podcasts, ele não sabe, mas vai ser com a música do Mário Afonso. Ele tem vários grupos, o Mutribe, Tarabe, Banda Cigana, um monte de coisa aí. É uma pessoa que eu considero muito. Nossa, que legal. Agora, deixa eu te perguntar, você está falando da onde? Eu aqui estou falando do meu celular, você Não, diz? não, da onde? Mas de que cidade que você está? São Paulo. São Paulo. Capital. Legal, legal. Eu morei em São... então, Curitiba.
Ah, Curitiba. Curitiba. Mas eu morava em Eu São sou... Paulo até 97. Sempre morei em São Nossa, Paulo. eu Zona tenho uma Sul. ligação muito especial com Curitiba, porque eu fui parceira do Paulo Leminski, né? Ah, o Paulo É, Leminski, nossa. Nossa, é. aqui ele é. Nossa, assim, a gente. Paulo Leminski é referência, né? Foi uma referência muito grande, muito. Nossa. E Que agora, legal. na pandemia, eu retomei as músicas que eu fiz com Paulo Leminski, né? Legal, É. legal. E aqui tem Mas um pessoal. parabéns pelo teu trabalho. Nossa, acho assim, super bacana. E eu queria que você soubesse que você me encorajou muito a empreender assim nesse podcast, né? Nossa, que legal. Eu fico É. honradíssimo, sabe? A gente não sabe muito bem onde vai parar essas coisas de internet, né? A gente Mas não sabe, a gente não é, sabe. A gente só tem uma certeza. Quando a gente planta uma coisa, e isso começou com o meu podcast, quando a gente começou a fazer o Vida nos Trilhos, que é um podcast sobre desenvolvimento pessoal. Foi assim que eu comecei, meio como hobby, né? E a gente começou com os primeiros episódios com pouca audiência, obviamente. Mas de repente vinha alguém falando que, nossa, você falou uma coisa que para mim foi fundamental. Uma pessoa aham, fala isso para você. Você nem sabe aham, quem é a pessoa. aham, E aham, aí isso motiva a gente a ir em frente, né? A gente não tem é, ideia da onde. É como, por exemplo, você, né? A sua música impacta muitas pessoas. Com aham, certeza, né? E a gente não tem ideia disso, né? Até onde chega, né? Claro, a gente. Mas quando a gente vê presencia isso, é muito aham. gratificante, com certeza, né? Ah, não, muito, muito bom. Ai, tô Motivo. vendo um monte de amiguinhos aqui. Ah, a Lu. Ah, que delícia. É. Que legal, legal, legal. Poxa, muito Mas obrigado, viu? os próximos podcasts, bom, agora eu vou ter que resgatar, mas ele só foi barrado no YouTube, né? Não foi barrado em outras plataformas de streaming, né? Agora eu vou estudar melhor essa questão para poder ampliar o leque, né? Realmente, imagina que bacana se poder tocar uma música de um grupo, sei lá, X, né? E isso poder Então, chegar em outra pessoa, né? você E sabe que. falar sobre essa música, falar sobre o conteúdo, Exato, eu dizer por concordo. que você está tocando aquilo, sabe? Assim como você não me conhece, eu não te conheço direito, né? Poder estabelecer essa conexão com mais conteúdo, com mais sensibilidade, né? É legal isso, né? E o É outro muito saber, legal. né? Por que o compositor fez aquela música daquele jeito, naquele momento, né? Ao mesmo tempo em que o mundo está mais superficial, existe uma galera assim que está afim de saber mesmo, né? De se vincular ao conteúdo mais sensível e a gente falar para esse pessoal né? Seria. Eu concordo com você, porque uma coisa é você conhecer a música só pelo lado externo dela, que é o Os que você escuta. bastidores, né? Agora é outra coisa você entender o que levou aquela pessoa a compor aquela música, quais eram os sentimentos que ela tinha, até traz um outro significado. Tem um podcaster que já é veterano, que ele usa muita música, que é o Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Não sei se você já ouviu falar. Não, vou me informar. E ele usa a música inteira ou só trecho? Ele usa vários trechos, mas, por exemplo, um dos episódios mais ouvidos que ele fez foi sobre a música Bohemian Rhapsody do Queen, né? Que é uma música assim, né? Todo mundo, enfim, Adoro. é muito bonita, né? E ele fez explicando como surgiu a música, ele explica toda a letra da música, todo o contexto que o grupo lá compôs aquela música, porque foi algo disruptivo no mundo do rock, né? Porque virou um rock ópera, uma coisa diferente, sabe? Assim, e é um dos episódios de mais sucesso dele. Então, se você procurar, veja lá, Café Brasil, Bohemian Rhapsody, que é do Queen, esse episódio, dá uma escutada nele, você vai ver como ele faz. E eu sei que o Luciano Pires, ele
ele foi... tem uma associação brasileira de podcasters, a ABPOD. Ele foi presidente da ABPOD e ele teve conversas com o pessoal do ECAD para conseguir ter o direito de pôr essas músicas, sabe? Assim, eu acho que ele paga o ECAD, eu acho que ele tem alguma coisa lá, o ECAD tem procedimentos para podcast, apesar de que eles não são muito claros, tá? Enfim, valeria a pena, de repente, um dia você conversar com o Luciano Pires. Legal. Porque, boa dica, obrigada. Inclusive no Instagram, se você entrar ali no Instagram, ele tá fazendo lives também e tal. E com certeza, ele é um cara muito acessível. Acho que você vai conseguir conversar com ele. E eu acho que vale a pena conversar sobre essa questão. Vai sair um papo bacana aí. Acho que... Tá bom. Obrigada. Então, obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, viu? Nossa, eu agradeço muito você estar aqui. Obrigado mesmo. E tamo junto, né? Tá bom, valeu por tudo. Feliz ano novo aí para todo mundo. Excelente, para você também. Brigadão, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.